Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 12, perdão. Romanos capítulo 12. Hoje o pastor Cleiton vai ficar só aí no capítulo 12, tá? Hoje não vou ficar, abre aqui, fecha ali, abre aqui. Hoje nós vamos ficar aí no capítulo 12, não ele todo, né? Mas tem algo aí precioso para nós. Eu tenho certeza que é maravilhoso para a sua, para a minha, para a nossa edificação. Romanos capítulo 12. Glória a Deus. É um capítulo muito conhecido, principalmente pelo versículo 2, amém? Versículo 1 e 2 é muito conhecido, mas eu quero estranhar com você, para você entender que Paulo está indo muito alegre. Paulo traz um princípio importante desse capítulo. Romanos capítulo 12. Nossa, só sai 2 aqui hoje. Capítulo 12. Amém? Amém. Glória a Deus. Vai dizer assim: portanto, caros irmãos, rogo-vos. Algumas versões mais tradicionais, João Ferreira de Almeida, já vem dizendo: rogo-vos, pois, irmãos. A minha versão aqui em James coloca portanto, porque toda vez que vem portanto ou porquanto, sempre está sinalizando que estamos continuando dentro de um assunto. Esse portanto está falando por meio de, baseado em, né? Então o que é que Paulo está trazendo aqui no capítulo 12? Ele vai trazer isso baseado no que ele fala no capítulo 11, que ele vai deixar bem claro. Ele começa o capítulo 11 falando: será que Deus abandonou o seu povo Israel? Ele fala: claro que não. Claro que não. Lembra que Deus falou com o profeta Elias, quando ele falou: Senhor, mataram todos os seus profetas, não restou mais ninguém, só tem eu agora. E aí Deus falou com o profeta Elias: não, Elias, você não está entendendo, eu reservei 7.000 que não se prostraram diante de Baal. Então, ele fala: existe sempre um remanescente de Deus, e que, infelizmente, aqueles que desobedeceram, não creram, entraram na desobediência, mas há um remanescente. Mas também por causa da desobediência deles, Deus reservou todos debaixo da desobediência para usar de misericórdia para com todos. Aí Paulo vai falar que Israel, como uma oliveira, realmente oliveira de verdade, e nós éramos um povo considerado gentil, afastado, que fomos enxertados nessa oliveira. Por causa da desobediência, alguns foram podados, e nós, quando cremos, fomos enxertados na oliveira. E essa é a misericórdia de Deus para conosco por meio da fé. Amém? Amém. E aí Paulo entra no capítulo 2 falando: portanto, ou já diretamente, rogo, pois, irmãos, ou portanto, baseado nessa misericórdia de Deus, porque Ele foi misericordioso para conosco. Ele encerrou tudo debaixo da desobediência para usar de misericórdia para com todos. Ele nos enxertou pela fé. Por causa dessa misericórdia de Deus, Ele fala: portanto, caros irmãos, meus queridos irmãos, eu rogo-vos pela misericórdia de Deus. Eu estou rogando a vocês baseado nessa misericórdia que Deus ofereceu a nós. Eu rogo pela misericórdia de Deus que vocês apresenteis agora o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então, visto que Deus foi tão misericordioso para conosco, ao ponto de nos enxertar pela fé, nos trazer agora para ser seus, eu rogo a vocês, baseado na misericórdia de Deus. Não é baseado no medo, não é baseado em outra coisa, a não ser a misericórdia dele. Por causa da misericórdia de Deus, eu vou rogando a vocês que agora apresente esse corpo de vocês como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Pegue esse corpo de vocês agora e apresente ele agora como um sacrifício a Deus, santo e agradável. Visto
que Deus foi tão misericordioso, Ele nos reconheceu, Ele nos trouxe. Pegue esse corpo de vocês e ofereça a Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável, que é o culto lógico de vocês, ou um culto racional, ou seja, é algo racional que vocês façam. Poxa, Deus nos trouxe para Ele quando não merecíamos, Ele nos amou, Ele nos trouxe, nós que nem sequer era povo, agora somos. Poxa, não, vamos nos entregar a Ele como um sacrifício vivo, santo e agradável. Isso é algo racional de vocês. Cultue a Deus, entregue o corpo de vocês como esse sacrifício vivo, santo e agradável. Aí vai chegar o capítulo 2, o versículo 2 que a gente conhece muito do capítulo 2, né? Versículo 2 que a gente conhece muito, que fala: e não vos amoldeis ao sistema desse mundo, mas sedes transformados pela renovação das vossas mentes, para que assim então vocês vão poder experimentar qual a boa, a perfeita e a agradável vontade a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Então não faça agora como o sistema desse mundo. Como o sistema desse mundo faz? Todo o nosso corpo, quando vivíamos segundo os rudimentos desse mundo, era para a corrupção. Quando vivemos segundo os rudimentos desse mundo, nós apresentamos o nosso corpo à corrupção. Tudo que nós fazemos no meio do corpo leva à corrupção, desagrada a Deus, não louva a Deus, não agrada a Deus. Então o nosso corpo, agora que era no mundo, o sistema desse mundo, ele usa o corpo para sensualizar ou para praticar coisas que não agradam ao Senhor. Esse corpo que antes ele servia ao império das trevas, porque nós estávamos no império das trevas, amém? E fomos transportados para o reino do Filho do seu amor. Então esse corpo que antes servia ao império das trevas, eu estou rogando vocês agora que pegue esse corpo e ofereça a ele agora como um sacrifício santo e agradável a Deus. Ofereça esse corpo agora ao Senhor. Não se amolde mais o padrão desse mundo. Não pegue o corpo de vocês mais, ou o corpo é todo o seu ser, né? Não pega o seu corpo, não pega o seu vigor e ofereça mais ao sistema desse mundo. Em vez de você agora viver se dedicando ao sistema desse mundo, se dedique agora ao Senhor, oferecendo esse corpo de vocês, oferecendo a vida de vocês como um sacrifício santo, puro e agradável a Deus. Amém? Então essa é a primeira chamada que Paulo faz. E a gente fala muito nesse versículo 1 e 2, mas Paulo aqui ele vai falar como é que isso acontece no meio da igreja, como que eu vou então servir através desse corpo, que agora, por causa da compaixão de Deus, eu decido oferecer como um sacrifício santo e agradável a Deus. Como que agora eu vou pegar esse corpo, que antes ele servia para as coisas do sistema desse mundo, e vou agora dedicar ele para Deus? Amém? Então eu gostaria de refletir um pouco sobre isso, porque desde que a gente começou a pregar a graça, a pregar a vida do Espírito, e às vezes muitas coisas podem às vezes ficar mal entendidas, porque a gente vem pregando graça, né, e vida no Espírito. Nós não pregamos ativismo. O que é o ativismo, pastor? Você agora só vive dentro de igreja. Você não tem tempo com seu marido, você não tem tempo com seu filho, você não tem tempo com ninguém, você só vive dentro de igreja. Nós não pregamos ativismo, amém? E às vezes pode parecer que agora, então beleza, agora eu não preciso mais congregar. Também não é isso. Então uma coisa não quer dizer a outra. E eu vou trazer, porque a palavra é bem clara, como nós não somos igrejas separadas. Ninguém é igreja sozinho, né? Tem uma frase que usa muito aí, que eu entendo o que quer dizer, mas o contexto dela está errado. Eu sou a igreja, não. Eu não sou a igreja. Nós somos a igreja. Eu sozinho não sou a igreja. E a gente precisa entender isso, porque senão a gente vai cair num erro de deixar de congregar,
deixar de se reunir, deixar de ter comunhão. E quando eu deixo de ter comunhão, eu deixo de servir o corpo, a qual eu também faço parte. Eu deixo de servir não só a mim mesmo, mas eu deixo de servir o meu irmão. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Então a gente precisa entender isso. Existe uma diferença entre eu fazer algo porque o pastor obrigou, ou porque eu estou pagando uma promessa para Deus, né? Hoje nós temos os diáconos aí trabalhando. Qual que é a diferença? Ninguém está aqui porque Deus vai me abençoar mais porque agora eu sou diácono, né? Porque o pastor falou que tem que ter diácono e eu tenho que estar lá porque não. Não é isso. Então, é trazer a você a espontaneidade de servir o corpo de Cristo, mas em amor, não em imposição de homem algum, não baseado em medo. Bem, não baseado em medo. Não, eu vou congregar porque eu só sou abençoado se eu congregar. Isso não é verdade. Então, se eu prego isso aí, às vezes a pessoa, vou para o culto porque eu vou lá receber minha bênção. Não, você não tem mais que receber uma bênção, porque a Bíblia diz que você é uma bênção. Porque nós somos abençoados como crente. Abraão, amém? Deus falou para Abraão, ser tu uma bênção. Mas como é que você é bênção dentro da minha casa, com a porta trancada, sem conviver com o irmão, sem servir ao meu irmão? Que bênção guardada é essa que eu estou sendo? Amém, querido? Então, eu não venho mais ao culto para buscar uma bênção. Não, eu sou uma bênção. Efésios 1:3. Vocês são abençoados com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então, o que acontece? Quando você tem, às vezes, por causa da ótica de um sistema religioso, um sistema de homens, você ensinou o povo que tem que vir para a igreja para ser abençoado, e logo a bênção dele não está condicionada a congregar, ele fala, para que eu congrego, né? E aí agora você precisa ensinar qual que é o verdadeiro sentido de congregar, mas às vezes demora um tempo, porque até aquela chave virar, demora um tempo. Qual que é o verdadeiro sentido de congregar? Por que o pastor Gleice está aqui hoje pregando, os irmãos sobem aqui, pregam e ministram a sua vida? Para quê? Se isso aqui não tem nenhum sentido. Para que nós estamos aqui compartilhando uma palavra, se congregar não quer dizer nada? Amém? Claro que quer dizer muita coisa e tem sua importância. Nós estamos falando de edificação espiritual. Amém? Quando eu deixo de congregar, eu deixo de servir ao meu irmão, deixo de ser servido pelo meu irmão, deixo de, às vezes, ouvir uma palavra que vai me ajudar na semana, vai virar chaves em mim, e às vezes eu vou enfrentar situações na minha vida diária, que às vezes uma palavra, às vezes nem é do pastor que está aqui pregando, às vezes eu estou dando uma palavra aqui, você foi até edificado, beleza, mas quando você sai e vai embora, você vai cumprimentar um irmão, dar a paz do Senhor, o irmão está ali com uma conversa ou outra, porque ele é filho de Deus, ele tem o Espírito Santo, amém? Na conversa ou outra ele te traz uma palavra. Então congregar é muito além do que simplesmente frequentar uma instituição, amém, querido? Então quando nós pregamos que a instituição não é igreja, e é verdade, instituição não é igreja. Quando nós pregamos que paredes não são igreja, é verdade, paredes não são igreja. Agora nós somos igreja. E quando nós nos reunimos em nome de Cristo Jesus, algo acontece, amém? Há um fluir, há uma graça que acontece no nosso meio. Glória a Deus. Aí Paulo vai dizer aqui, ele vai continuar dizendo aqui, verso 2 de novo aí, e não vos amoldeis ao sistema desse mundo, mas sedes transformados pela renovação das vossas mentes, para que podeis experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, agora vocês não pegam mais esse corpo de vocês e fazem igual o sistema mundano, que serve só para os seus próprios interesses, que serve só para o seu próprio egoísmo, amém? Que eu vivo só para mim mesmo, para o meu próprio egoísmo, amém? Então vamos dizer hoje, é meu corpo, minhas regras.
Se você for entregar o seu corpo como sacrifício vivo a Deus, já acabou suas regras do seu corpo. Você entregou para Jesus. Né? Então, como é que o meu corpo, minha regra, eu estou entregando ele como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus? Agora esse corpo não é simplesmente as minhas regras. Esse corpo agora, ele não serve a mim mesmo, ele serve ao Senhor maravilhoso, incomparável. Aleluia. Glória a Deus. O meu corpo, minhas regras, cabe muito bem no mundo. O mundo é o eu. Agora, na igreja de Cristo é Ele, a Ele a glória, a Ele a adoração, a Ele o louvor. Nós vivemos para Ele e por Ele. Agora, na graça, muito melhor ainda, porque eu não faço baseado no medo de uma cartilha de uma denominação que fala: irmão, você pode vestir tal roupa, você não pode. Irmão, você pode fazer isso, você não pode. Não, debaixo de um entendimento que você hoje é justiça de Deus em Cristo Jesus. Você recebeu uma nova natureza. E Paulo está dizendo: agora que a mente de você foi renovada, vocês têm uma renovação na vossa mente, seja transformado através dessa renovação. Que renovação é essa, pastor? Quando você nasceu de novo. Amém? 1 Coríntios 2,14 fala: o homem natural, que é o homem que não nasceu de novo, ele não compreende as coisas de Deus, nem pode compreender, nem consegue, porque elas se discernem espiritualmente. É o homem natural, quem não nasceu de novo. A mente dele é a mente adâmica, é uma mente que não foi renovada. Bem, então ele vive segundo o curso desse mundo, ele vive segundo o molde desse mundo. Tudo dele de acordo com o molde desse mundo. É eu de novo, depois eu de novo, né? Comigo é assim, me tratou bem, eu trato igual, né? E assim vai. E quando eu nasço de novo, aí 1 Coríntios capítulo 14, verso 15 diante já diz: mas o homem espiritual, ele discerne todas as coisas. Aleluia! Essa é a renovação da sua mente. Quem nasceu de novo de verdade, antes pensava assim: tudo bem eu viver dessa forma. Mas uma vez que você nasceu de novo, a sua mente recebeu uma renovação. Você fala: não está tudo bem, isso não tem nada a ver com quem hoje eu sou. Aí Paulo está dizendo: pega essa mente que vocês têm, que foi renovada, e seja transformada através desse novo entendimento. E não vai mais basear-se no sistema desse mundo. Aleluia! Só que Paulo continua no verso 3, dentro do mesmo assunto. Ele não está mudando o assunto. E agora ele vai falar algo muito lindo para a igreja. Eu amo quando Paulo ensina sobre o corpo de Cristo, como que, infelizmente, nós não aprendemos o funcionamento do corpo de Cristo, e como é precioso quando o corpo está funcionando, cada um no seu lugar, cada junta no seu lugar, braço sendo braço, perna sendo braço, perna, orelha sendo orelha. O corpo ele tem uma funcionalidade perfeita. Aí Paulo vai dizer no verso 3 aí: porquanto, que ele quer dizer através disso, né, por meio disso, porquanto, pela graça que me foi concedida, eu vou exortar cada um dentre vós que não considere a si mesmo além do que convém. Aí Paulo vai falar: não venha considerar que você é uma coisa superior além do que você é. Não venha querer se exaltar, não venha querer trazer uma soberba de ir além do que convém. E daqui a pouco eu vou te explicar o que é isso. Ao contrário, em vez de você ser soberbo e querer ir além do que convém, ao contrário, tenha uma autoimagem equilibrada, de acordo com a medida de fé que Deus lhe proporcionou. Amém? Amém. Aí Paulo vai falar sobre uma medida de fé que Deus proporcionou. Então, Paulo vai dizer que cada um de nós recebemos uma medida de fé. Só que essa medida de fé que Paulo está falando aqui, não é fé para ser curado, fé para receber algo de Deus, porque senão você poderia usar uma desculpa, né? Por isso que fulano recebeu, eu não, a medida dele é maior
que a minha? A medida que ele está falando aqui, nós vamos ver daqui a pouco que tipo de medida de fé que ele está falando. Do que se trata a medida de fé que Paulo está falando e por que ele está falando? Não tenha de si mesmo uma autoimagem além do que lhe convém. Mas tem uma imagem equilibrada. Mas como é que eu vou saber qual é o equilíbrio? De acordo com a medida de fé que você recebeu. Verso 4. Pois assim como em um corpo temos muitos membros, e todos os membros não têm a mesma função. Verso 5. Assim também nós, embora somos muitos, somos um só corpo em Cristo. Cada membro está ligado a todos os outros. Aí ele vai continuar. Pois assim como em um corpo tem vários membros, e nem todos têm a mesma função, assim também nós, embora somos muitos, amém? Mas cada um tem uma função. Aleluia! Então, a medida de fé que Paulo está falando é para executar o seu dom, o seu chamado. Nós vamos chegar lá. Então, o que ele quer dizer? Embora o corpo ele tem vários membros, tem braço, tem perna, tem orelha, tem olhos, e eles não têm a mesma função. Então, o olho tem uma função diferente das pernas, amém? Os olhos têm uma função diferente das pernas, assim como a orelha tem uma função diferente dos olhos. Aleluia! Mas todos juntos formam o corpo. Juntos nós somos uma coisa só. Juntos nós somos o corpo. Juntos nós somos a igreja. Mas embora cada um tenha vários membros, mas nem todos tenham a mesma função, da mesma forma, nós que estamos aqui, os irmãos de Cristo espalhados por toda a terra, são muitos os cristãos, amém? A igreja de Cristo é enorme, amém? Amém. Mas nem todos têm a mesma função, amém? Aqui que Paulo estava falando, não queira ter de você uma outra imagem elevada, além do que convém, mas tenha uma imagem equilibrada, de acordo com a medida de fé que você recebeu. O que Paulo está dizendo? Vou continuar mais ainda, vou contextualizar para você. Olha, se você recebeu a unção e a função de ser orelha, de ouvir, ouça. Não queira fazer uma função que é da perna. Dedique-se a ouvir. Então, ele começou falando: ofereça seu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Mas agora ele vai falar como que eu vou oferecer esse corpo, como que eu vou dedicar esse corpo agora. E ele vai dizer: de acordo com a função que você recebeu. E você recebeu uma função. Junto com essa função, junto com esse dom, você tem uma medida de fé proporcional a esse dom. Então não queira ter uma imagem fora, uma outra imagem fora daquilo que você recebeu. Pelo contrário, seja equilibrado. Qual que é a minha função? Qual que é o meu propósito? Qual que é o meu chamado? Qual que é o meu dom? Que eu tenho um. E por mais que somos muitos, nem todos têm a mesma função. Por mais que o corpo tenha muitos membros, nem todos têm a mesma função. Então, se o braço começar a dizer assim: eu não gosto de ser braço, eu preferia ser perna. Só que ele recebeu uma medida de fé, toda uma habilidade para ser braço. E quando ele vai tentar ser perna, ele vai atrapalhar o corpo. Ele vai prejudicar todo o corpo. Porque ele não tem a medida necessária para ser perna.
Da mesma forma que a perna falar assim, não, eu agora não quero fazer a função do trabalho de perna, eu quero ser braço, que é mais bonito, tem mais visibilidade, não sei o que, eu vou prejudicar todo o corpo. Mas também se esse braço falar assim, eu não quero fazer nada, eu também estou prejudicando o corpo. Por quê? Porque o corpo está aqui agora, esse braço está trabalhando aqui para ajudar, mas não está. Aí esse braço ele vai ter que se desdobrar, ele vai ter que arrumar algum jeito aqui, ele vai ter que arrumar um jeito para ele fazer a função, porque esse braço decidiu que ele não quer entregar o corpo dele como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, eu vou ficar na minha e tudo bem. Aleluia. Então existem dois agravantes. Eu querer ser o que eu não fui chamado para ser, e existe outro agravante, não quero fazer mais nada. E isso aqui é fora de condenação, meu querido. Na graça nós não pregamos condenação. Aleluia. Nós pregamos que você é a justiça de Deus em Cristo Jesus. Por isso que Paulo está falando, então, ó, irmãos, eu estou falando para vocês entregar o corpo de vocês, porque senão vocês estão lascados e vai para o inferno. Ele não falou isso. Ó, por causa da compaixão de Deus, ele vai mexer na consciência. Por causa da compaixão de Deus para vocês, por causa do amor que o Pai fez por vocês, o qual que Ele te amou, te enxertou na oliveira, Ele te trouxe, você estava no império das trevas, mas Ele te transportou para o reino do Filho do seu amor. Por causa desse amor, não entregue o seu corpo como sacrifício santo, justo, santo, puro, e dedique ele a Deus. Não vai mais, não anda mais segundo o padrão desse mundo, aonde o padrão desse mundo é o egoísmo, eu vivo só para mim mesmo, é tudo para mim, é tudo a minha vida, e ponto. Não faça isso. Vocês receberam uma renovação, vocês receberam a semente de Deus, vocês nasceram de novo. Vocês receberam o amor do Pai, vocês receberam uma nova consciência. Aleluia! Você agora pertence ao reino do Filho do seu amor. Aí ele começa a dizer, mas também não tem uma imagem equilibrada também, é desequilibrada, não vai querer também te achar o bambambam, não sei o quê. Não. Pelo contrário, veja a medida de fé que você recebeu. Cada um a sua medida de fé, sirva em amor. Aí ele vai continuar no verso 6. Vamos ver o 5 de novo, amém? Assim também nós, embora somos muitos, somos um só corpo em Cristo. E cada membro está ligado a todos os outros. Querido, eu estou ligado a você está ligado a mim, nós estamos ligados um ao outro, amém? Não adianta eu querer me desligar, porque eu vou morrer, amém? Nós estamos ligados um ao outro, isso é corpo, isso é igreja, aleluia. 4 paredes não é igreja, mas eu e você, nós somos igreja. Nós estamos ligados, nós estamos amalgamados, nós fluímos um através do outro, nós dependemos sim um do outro para viver, para expressar Cristo, para ser corpo na terra. Aleluia! Assim também, verso 5. Vou ler de novo, porque já até perdi. Assim também nós, embora muitos, somos um só corpo em Cristo e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com a minha inteligência. É isso que está aí? De acordo com o tanto que eu orei para receber? É isso que está aí? De acordo com o quanto que eu trabalhei, aí Deus me deu? Não, de acordo com a graça que nos foi dada. Então nós temos diferentes dons que foi nos entregue de acordo com a graça que nos foi dada. Cada dom que nós recebemos foi dado segundo uma graça de Deus. Por isso que eu não posso me achar alguma coisa, é graça. Eu não recebi porque eu sou maravilhoso, porque eu sou bom, porque eu sou melhor. Com a graça de Deus foi dado um dom. E esse dom não foi dado por acaso. Esse dom não foi dado para mim achar que lindo, como eu prego bonito, né? Aí eu vou lá e vou exibir como eu prego bonito. Não, esse dom foi dado para serviço do corpo. Por isso que quando eu decido não pregar o que o corpo precisa, mas o que é mais bacana, eu estou sendo infiel ao corpo.
Porque o dom de pregar e de ensino que foi me dado é para serviço ao corpo de Cristo. E quando eu começo a servir a mim mesmo, eu estou sendo desonesto com o corpo de Cristo, eu estou sendo desonesto com o meu irmão. Porque aquele dom, ele foi me dado para servir o meu irmão. Seja ele através da música. Se eu achar que cantar aqui só para me aparecer, eu estou desrespeitando o meu irmão. Porque quando eu estou ministrando louvor aqui, é para servir a comunidade. Amém? Quando eu fico na porta ali, eu não estou olhando porque é bonito, não, para servir ao meu irmão. Por isso que quando eu fico na porta, que eu estou ali, eu posso falar que eu já trabalhei em porta, tá? Já trabalhei também nisso. Então, que está ali, que eu vejo alguém chegar, eu tenho aquela alegria no rosto. Graças a paz, meu irmão, que alegria, meu irmão, que maravilha. Que eu estou ali para servir o meu irmão. Às vezes ele está vindo com carga pesada, às vezes ele está vindo de um momento difícil, nós estamos num dia ruim. E às vezes o seu sorriso de verdade, de amor, já muda. O irmão já chega às vezes com mal, não teve um dia bom, isso acontece com todo mundo. Aí encontra alguém na porta. Senhor, não, graça e paz, meu querido. Maravilha, que bom ter você aqui. Traz aquela alegria, traz aquela harmonia. Eu estou servindo ao meu irmão, eu estou aqui servindo, amando o meu irmão, para que o culto aconteça e todos nós saiamos daqui edificados e felizes. Bem, igual eu falei, às vezes eu vou pregar aqui, vai ser legal, mas às vezes o que o Senhor vai ministrar no seu coração para a semana vai ser com o irmão lá fora, lá de fora. Deus, ele é dinâmico, Deus, ele é lindo, ele é perfeito. Ele não depende de um pastor pregando. Agora, existe um pastor, existe uma função, existe toda uma situação. Mas ele não está preso a isso. Às vezes a palavra está aqui, não, a palavra pregou, todo mundo pegou uma chave. Às vezes você, nossa, a palavra foi boa, mas eu esperava que Deus me desse uma direção, um negócio, não sei o quê. Na hora que você está indo embora, você vai cumprimentar um irmão, não bate-papo, às vezes vai falar de sorvete, querido. Vai falar de sorvete, vai falar de alguma coisa, não caso que irmão vão dar uma palavra. Já aconteceu comigo demais, nunca aconteceu, mas vai falar coisa, vai falar de água, vai falar de outra coisa, mas o irmão ele conta uma parábola, ele conta uma história, quando assusta que não, você, poxa, nossa, Deus falou comigo maravilhosamente através daquele irmão hoje. Mas se eu não estiver aberto para isso, eu não vou receber. E se eu não entender que se eu estou aqui no culto, eu também estou propenso a ser esse irmão na vida de alguém, ou às vezes na vida do próprio pastor, gente. Pastor é gente. Pastor tem dia que ele tem vontade de chorar, de chutar tudo e embora com todo mundo. E às vezes um abraço seu no pastor, um sorriso seu no pastor, fala, não dá para parar. Ou às vezes só de você estar aqui, não, como que eu vou parar? Então, congregar é muito além, amém, queridos? Então, quando a gente aprende a congregar na ótica da graça, se torna mais gostoso, se torna muito melhor. Só que realmente é uma transição que às vezes é difícil, porque às vezes você aprende, não, eu vou lá para receber minha bênção. Ah, já que não tem bênção para receber, para que eu vou? Não, você é uma bênção. Às vezes você não tem uma bênção para receber, mas às vezes você é para estar lá para ser a bênção para alguém. Aleluia! Glória a Deus! Então Paulo continua dizendo assim, verso 6, temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada, é pela graça. Se alguém tem o dom de profetizar, então use na proporção da sua fé, ou seja, se o seu dom é profetizar, então faça isso de acordo com a fé que você recebeu, se dedique a fazer isso de acordo com a sua fé. Aí ele vai continuar. Se o teu dom é servir, se o seu dom é servir, sirva. Se é servir, dedique-se a servir. Aí eu falo que não aprendeu muito respeitar dom. A gente faz uma chamada para todo mundo fazer tudo ao mesmo tempo, todo mundo faz tudo, todo mundo fica cansado. E você não consegue, poxa, onde que é o meu dom?
vai despontar em você, porque vai acontecer naturalmente, você vai ver esse dom fluindo. Se dedica a ele, sirva a igreja através desse dom. Ah, pastor, mas todo mundo não tem que ser servo? Sim, existe o fato de todo mundo ser servo no sentido de servir o irmão de alguma forma, mas existe o dom de servir. Senão o Paulo não estava falando. Tem irmãos que ele tem um dom de servir. Ele pode, se ele estiver no culto aqui, ele está olhando aí, ele viu qualquer situação, ele passa, ele resolve, ele tem um dom. Que é o caso, pega isso para o lado realmente do diácono, realmente o diácono chamado, ele tem esse dom. E às vezes ele vai ver a situação, ele vai servir a igreja, resolver o problema, lidar com o problema, mas se ele faz isso em amor, no entendimento da graça, não vai existir aquele negócio, ai, se essa igreja não tivesse eu nessa igreja, ai meu Deus, ai, nossa, se não fosse eu, essa igreja tinha acabado. Isso não existe na graça. Existe, eu estou dedicando o meu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o meu culto nacional. Eu tenho esse dom de servir, e agora eu uso esse dom para servir aos meus irmãos. Aí ele fala assim: se é ensinar, ensine. Então tem irmãos que têm um chamado ao ensino, se dedique ao ensino, viva nesse dedicar ao ensino. Mas se todo mundo querer que você faz tudo que tem na igreja, você não vai conseguir se dedicar ao ensino, porque tem gente que acha que que o irmão que tem dom de ensino, aí tem o dom de ensino, aí é só chegar aqui, abrir a Bíblia e falar, e ele não tem dedicação. Não existe isso. Tudo na nossa vida existe algo que se chama dedicação, em amor. E se eu faço muita coisa ao mesmo tempo, logo eu faço tempo, nenhuma sai excelente. E é isso que Paulo estava falando aqui. Se o seu dom é ser braço, ou ser mão, né? Pegue, faça isso, se dedique, seja o melhor braço que possa ter em amor. Porque quando o braço trabalha, quando eu pego o braço, ele está juntando com as mãos, né? O braço trabalha, ele pega um copo de água, que ele leva até a boca. O braço trabalhou, mas o corpo todo foi beneficiado. Todo o corpo foi beneficiado. Aleluia. Então, quando você entra nesse lugar, você tem uma energia. Porque às vezes vai estar faltando uma energia para mim servir a Deus, ter aquela alegria. Porque às vezes a sua energia estava ali, tem que estar no lugar isso. Então, quando você descobre, Deus, o Senhor me colocou nesse lugar. Não é o homem que me coloca, não é o Senhor me deu esse dom. Eu vou servir o meu irmão. Aqui te dá uma energia, aqui te dá uma alegria, te dá um propósito. Quando o irmão ele perde o propósito na congregação, eu não falo das quatro paredes, amém? Estou falando da congregação da igreja de Cristo. Quando ele perde o propósito na igreja, ele desanima. Quando ele perde o seu propósito, ele desanima. Amém? Glória a Deus. Ele desanima. Então, como eu falei, às vezes não vai ter só, não se resume só o que você faz aqui dentro na hora do culto. Às vezes é no dia a dia. Às vezes é no dia a dia, é um telefonema, é uma visita, é se dedicar a orar para os irmãos, mas sempre há algo, porque nós somos membros um do outro. E essa engrenagem que Deus chama a igreja. Paulo fala isso aqui em Romanos 12, ele fala em 1 Coríntios capítulo 12, ele também fala em Efésios capítulo 4 sobre dons, sobre o mistério. Ele sempre vai trazer essa questão, corpo. Aleluia! Então, hoje, por exemplo, os meninos estão ali trabalhando hoje como diácono, Nalva como diácono, diaconisa, os meninos trabalhando aqui na mídia. Eu cheguei ali hoje também, o banho estava lá na igreja para ver como é que está, não sei o quê. Quando eu cheguei, ali fora estava montado, isso aqui já estava montado, olha que maravilha. É o corpo trabalhando. Glória a Deus. É o corpo trabalhando. E isso alegra o coração de Deus. E se eu me dedicar em amor, eu não dedico mais na graça por pressão de homens, por medo. Agora eu dedico em amor,
por causa da compaixão de Deus para conosco. Amém. Tudo que eu faço agora flui através do amor. Agora, o que acontece é de verdade. Não há maquiagem. Na graça, a maquiagem vai embora. Porque eu não faço para agradar homens. Eu não faço mais para ser abençoado. É tudo que vai vir de acordo com o amor, com a entrega em amor. Aleluia. Glória a Deus. Eu não sei quanto a você, mas eu fico bem empolgado nesse palavra, amém? Aleluia. Vamos continuar. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensina. Se é encorajar, haja como encorajador. Eu acho lindo que aqui Paulo trata de coisas tão assim, encorajador. Quem já conheceu algum irmão encorajador? Como é gostoso encontrar irmãos encorajadores, que tem o dom de te encorajar. Você encontra com ele, você pode estar detonado, ele sempre tem uma palavra de encorajamento, né? Ele sempre tem uma palavra de ânimo. E às vezes não é porque a vida dele é perfeita, não, ele tem suas dificuldades, mas existe um dom nele de encorajar. Quando ele começa a falar, o que sai da boca dele é encorajamento. Isso tudo é o corpo de Cristo, querido. Isso tudo é a igreja funcionando. Isso tudo acontece quando nós nos reunimos no entendimento da graça, quando nós congregamos, quando nós vemos, estamos na comunidade, adorando, vivos, envolvendo com Jesus. Isso tudo acontece. Então, se o seu dom é encorajar, age como um encorajador. Aí ele vai dizer aqui: o que contribui, coopere com generosidade. E tem um outro ponto: é o que contribui, coopere com generosidade. Então, pastor, só algumas pessoas que têm o dom de contribuir, não é para todo mundo contribuir. Não é isso que eu estou falando. Tem pessoas que elas são generosas no reino de Deus, que o coração dela é voltado para contribuir. Tem pessoas que elas têm o coração voltado para contribuir. Tudo que elas têm prazer em contribuir. Falou de ofertar, o primeiro já corre na frente, quer ofertar, ele tem amor de ofertar, ele quer contribuir. Então tem pessoas assim, eu conheço pessoas assim que têm prazer em contribuir, e aquilo é dentro dele, tem aí aquele prazer de contribuir, no coração dele está ali, às vezes, mas eu não sou eu, não encaixo em nada. Mas às vezes você se ensina uma das pessoas que mais contribui financeiramente para essa igreja. Você não tem noção da importância que você tem nesse ministério. Então não se resume só em algumas coisas. E aqui eu gosto dessa passagem de Paulo, porque ele vai falar de dons. Ele nem está falando de ministério, de dons específicos. Encorajar, ensinar, servir. Aleluia. Tudo coisas que você recebeu, algum dom você recebeu. Aleluia. Você vai continuar dizendo. Então, que contribua, que faça com generosidade. Se exercer liderança, que ministre com zelo. Então, se o seu dom, você percebeu que você tem um dom de liderar, seja zeloso. Faça com todo amor, cuidado, com zelo. Mas se dedique a liderar. Por que Paulo está falando isso aqui, querido? Nem todos têm o dom de liderar. Isso é um dos grandes erros que às vezes acontece no meio da igreja. Não, fulano, ele é de Deus, né? Pessoa de oração, não sei o que, não sei o que. Vamos pôr para ser pastor local para liderar essa igreja. Irmão, é uma bênção, mas não dá para liderar, ele não tem dom para liderar. Para pastorear, é maravilhoso, ele vai, entra dentro do buraco, você tira você de lá. Mas coloca ele para liderar uma igreja local, não vai, porque ele não tem um dom de liderar. As coisas vão indo assim, não tem as coisas vão acontecendo, né? Ele não tem o dom de liderar. Então isso tudo a gente tem que entender, pegar. Então às vezes você tem um dom de liderar. E isso não é você ser prepotente.
Quando você sabe que Deus tem um dom de liderar, você sabe que está ali. E a pessoa que tem o dom de liderar, ela nem precisa se auto-intitular líder. Ele pega, o que é liderar? Tomar responsabilidade para si. É diferente de ser chefe. Chefe manda. Líder assume uma responsabilidade. Chefe só manda. Faz aqui. Não. O líder assume uma responsabilidade. O líder geralmente ele aparece diante de uma situação de coisas que precisam ser resolvidas e não resolve, fica retraindo o líder, ele aparece na situação, pega as rédeas daquilo e começa a resolver. Não, vamos por aqui, e ele dá o norte. O líder ele dá o norte, ele fala, nós estamos indo para cá, bora. O líder ele vai te dar um norte, vamos para cá. Então seja ele um líder como pastor local, ou um líder no louvor, né? Vou citar um exemplo aqui, que eu acho muito bonito, o João Vitor. O João Vitor, quando a gente começou a reunir, eu conversei com os meninos na reunião aqui, eu falei, o que vocês pensam de liderando? Todo mundo, não, João Vitor. Porque aí ele já toma, ele já resolve, né? Ele já faz. Ele já resolve o negócio aqui. Todo mundo reconheceu a liderança na vida do João Vitor. Por quê? Essa habilidade, essa facilidade de pegar. Né? Estou usando como exemplo, estou exaltando o João Vitor, não, tá, não? Estou usando como exemplo para você entender. Cheguei aqui na igreja, o João Vitor, um negócio que aconteceu 2 meses para frente, o João Vitor entrou em contato comigo. Pastor Gleice, tem isso, vai acontecer tal data. Eu só quero saber, porque o senhor está aqui agora, como é que vai ser? Que exagero, negócio lá, 2 meses para frente, líder faz isso. Líder tem visão ampla, líder vê lá na frente, ele não quer esperar o problema acontecer para ele resolver. O líder resolve o problema antes. Quando o problema chegou, quando a situação chegou, José do Egito também. O que José fez? Faraó colocou ele lá e falou assim: ó, Faraó, te dou essa dica, nós vamos guardar tal parte. Se não tivesse ideia dessa, você queria falar? Preocupa não, Faraó, eu sou o nome de Deus, Deus vai prover o sustento. Tem gente que acha que é assim, não, Deus vai prover o sustento, pô. Não, José trabalhou, ele pegou os 7 anos de vaca gorda e guardou essa liderança, então vamos guardar a quinta parte. E quando chegou o momento das vacas magras, o povo estava tranquilo, e ainda o Egito comprou, foi terra, todo mundo ficou, foi mais rico. Um homem de Deus que não espiritualizou no sentido assim, não fanatizou, né? Não, porque Deus vai prover. Não, beleza, Deus provê. Mas a sabedoria que está vindo agora já é uma provisão de Deus. Às vezes a provisão de Deus é a sabedoria que chegou. Às vezes a provisão de Deus não compra esse negócio agora não. Às vezes a provisão de Deus, para aí por enquanto, eu estou esperando uma outra provisão que não tem nada a ver. Aleluia. Glória a Deus. Então, tudo isso. Então, às vezes você tem um dom de liderar, exerça em amor. Isso vai descontar. Isso vai acontecer naturalmente, sem precisar se titular, sem precisar se sentir maior. Primeiro que o verdadeiro líder não se sente maior, quem se sente maior já não é líder. Quem se sente no reino de Deus é assim. Quem entre nós querer ser o primeiro é o último, servo de todos. O líder nunca vai querer ser o maior, mas ele toma a responsabilidade, ele resolve o problema. Tem uma situação, não, vamos resolver esse negócio. Vamos lidar com esse negócio, vamos resolver isso. Amém? Amém. Vamos esperar chegar aos 7 anos de fome para a gente ver, vamos chegar agora, vamos ver o que nós vamos fazer agora. Nossa, a fome começou, vamos ver o que vamos fazer. Não, gente. Por quê? E às vezes, uma pessoa não faz isso, não é porque às vezes ela não é uma boa pessoa, é uma excelente pessoa, tem um dom maravilhoso, mas está no lugar errado. Não está no lugar que devia estar. Talvez estaria servindo maravilhosamente em outro lugar.
Mas aí está no lugar errado. Não tem liderança. Se não houver liderança, vai dar bagunça. Deus é um Deus que lida com liderança o tempo todo. Aleluia! Glória a Deus! Se encorajar, haja como encorajador. Se contribuir, coopere com generosidade. Se a liderança, ministre com zelo. E se é demonstrar misericórdia, que realize com alegria. Já viu aqueles irmãos que alguém passando necessidade, passando alguma coisa, ele logo quer ajudar todo mundo, ele ajuda, ele arruma a cesta básica, ele vai lá, ele acode. São pessoas que geralmente têm um dom de exercer generosidade. Isso é maravilhoso. Isso é necessário no corpo de Cristo. O que não pode é eu achar que porque eu sou assim, o outro tem que ser. E é isso que às vezes mata. Não, porque eu faço assim, o outro tem que fazer. Não, mas tem outra coisa que o outro faz que com certeza talvez você não faz. Aleluia. Glória a Deus. Então, querido, para finalizar, para nós cearmos, vou voltar no versículo 1 e 2 aí de Romanos 12. Portanto, caros irmãos, eu rogo a vocês, pela misericórdia de Deus, algumas versões já estão, pela compaixão de Deus, eu rogo a vocês, presente esse corpo de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Não faça, não se amolde como esse mundo, não vai viver para você, do seu egoísmo, não apresente esse corpo por causa do amor de Deus. Faça isso, apresente esse corpo a Deus como sacrifício santo e agradável a Deus. Aleluia. E não vos amoldeis o sistema desse mundo, mas sedes transformados através da renovação que vocês receberam quando nasceram de novo. E agora vocês olham para a palavra, vão se renovando, sendo transformados, e assim vocês vão experimentar de fato qual seja a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Glória a Deus, irmãos. Aleluia. Então eu quero chamar você, irmão, ouvir o Espírito Santo, ter clareza, Senhor. O Espírito Santo vai ministrando quando está o meu dom. Agora, sempre entenda, você está aqui, você não é mais um aqui. Amém? Quando você sai da sua casa e vem aqui congregar, estar com os irmãos, não é só sobre você, não é sobre você, é sobre Jesus. Amém? Glória a Deus. O salário de BH para estar aqui ministrando não é sobre o pastor Gleice, é sobre nós, sobre Cristo, sobre o corpo. Amém? Aleluia. Então nós não vivemos socados dentro de instituição, mas também nós não vamos negligenciar a importância que nós temos uns para com os outros e de servir uns aos outros em amor. Amém? Pela liberdade, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Mas não useis a liberdade para dar ocasião à carne. Não useis a liberdade, que é um lugar que te prega a graça, para dar ocasião à libertinagem, ao desânimo. Não, muito pelo contrário. Agora que eu tenho liberdade, eu faço em amor, eu sirvo em amor. Aleluia. E essa graça que você tem que entender depois, você não chegou lá para casa, não. Estou congregando. Continue congregando, para você continuar entendendo como que é andar nesse entendimento da graça também. Então tem muita coisa aí. Amém, amados? Glória a Deus. Gostaria de pedir para o pessoal da música está indo. Quem for servir a ceia também vai estar glorificando. Você que nos assiste online, obrigado pela sua presença. Você pode também estar ceando conosco, pega aí seu suco de uva, um pedaço de pão, vamos cear junto, amém? Será um prazer ter vocês conosco ceando.
Coríntios capítulo 11, a partir do verso 25, Paulo vai dizer: o que eu recebi do Senhor é o que eu também vos entreguei. Que na noite que ele foi traído, ele ofereceu perdão, amém? Aleluia. Na noite que ele foi traído, ele pegou o pão. Aleluia. Na noite que ele foi traído, ele pegou o pão, tendo partido, disse: este é o meu pão, que é repartido por vós. Fazer isso em memória de mim. Pai, obrigado. Obrigado pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Obrigado, Pai, pela tua misericórdia, Pai. Pai, obrigado. Com um grande amor nos concedeu o Pai, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. De fato, nós somos teus filhos. Aleluia. Aleluia. Obrigado. Agora, por causa da tua compaixão para conosco, por causa do teu amor para conosco, Senhor, nós entregamos sim o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável, Senhor. Não nos conformamos mais com o molde desse mundo, porque sabemos que nesse mundo só há perdição. Nós já passamos desse lugar, nós vivemos em novidade de vida, baseado unicamente na justiça de Deus em nós, baseado unicamente em uma nova consciência de filhos de Deus, filhos de Deus, filhos que manifestam o caráter do Pai, filhos que manifestam a natureza do Pai, em nome de Jesus. Obrigado, Pai, por esse pedaço de pão representando o corpo de Cristo Jesus. Amém. Partimos do pão. Aleluia. Obrigado, Jesus. Aleluia. Semelhantemente, após ter ceado, ele pegou o cálice e, levantando, disse: esse cálice é a nova aliança do meu sangue, Aleluia. é derramado por vós. Todas as vezes que comerdes esse pão e bebestes desse cálice, vocês estão anunciando a morte do Senhor, até que ele venha. Aleluia. Pai, obrigado Obrigado, Jesus. pela consciência de uma nova aliança. Sim, aleluia. Uma nova aliança, Pai, aonde nós somos abençoados por causa da obediência de Cristo, aonde nós fomos feitos bênção por causa de Cristo, porque estávamos debaixo de maldição, mas está escrito: ele se fez maldição no nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que é pendurado no madeiro. Pai, ele se fez pecado no nosso lugar. Aquele que não conheceu o pecado, o Senhor fez dele pecado no nosso lugar, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E a vida que vivemos hoje é de filhos resgatados de um império de trevas para o reino do Filho do seu amor. Filhos hoje que não temos nenhum medo de se achegar diante do Pai, porque a tua palavra nos fala para ter, ao contrário de medo, é para ter ousadia. Ousadia para entrar no Santo dos Santos, baseado no novo e vivo caminho, que é por meio do sangue de Jesus. Pelo sangue de Jesus. Obrigado. Vivemos uma consciência de justos diante do Senhor, e que, através do teu Espírito Santo, Pai, possamos sim servirmos uns aos outros no temor de Cristo, e sujeitarmos uns aos outros no temor de Cristo, para a honra e glória de Deus, o Pai. Aleluia. Aleluia. Participemos todos do cálice. Aleluia. Oh, obrigado, Senhor. Obrigado. Oh, glória a Deus.
Pode ficar de novo. Glorifique o nome dele. Exalte o nome dele. Exalte o nome dele. Mas ele nos deixou com um corpo. E o modo pelo qual Cristo se move nessa terra, o modo pelo qual Cristo abraça nessa terra, Cristo ama nessa terra, Cristo cura nessa terra, é através do teu corpo, é através da tua igreja. Então, Pai, que possamos sim, na verdadeira consciência de igreja, de corpo de Cristo, proclamar teu reino na terra. Manifestar teu reino na terra. Sabendo que o nosso trabalho no Senhor não é vão. O nosso trabalho no Senhor não é vão. Pai, tudo que fazemos em Ti, tudo que fazemos pelo amor, tudo que fazemos movido pelo Teu Espírito Santo é eterno, é eterno, é eterno e vai por toda uma eternidade. Pai, eu te agradeço pela vida de cada irmão aqui presente. Pai, obrigado por tudo que eles representam para essa comunidade. Pai, obrigado por toda a dedicação deles a essa comunidade. Em meio às dificuldades, em meio às lutas, em meio a tantas situações, eles permaneceram firmes, firmes, firmes. Obrigado pela vida deles. Obrigado por aqueles que não estão aqui hoje presentes, Senhor, mas pertencem a essa comunidade. Que em nome de Jesus, aquele que está parado por algum motivo, aquele que está desanimado por algum motivo, que ele venha despertar, acordar para o tempo do Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sim, juntos vamos manifestar a graça de Deus. Juntos vamos manifestar a graça de Deus em Deus. Para a honra e glória de Deus Pai. Aleluia. Em nome de Jesus. Vá para sua casa com o coração cheio de alegria, adorando o Senhor, sabendo que você e eu, nós somos a igreja. Você é tão importante para mim como eu sou para você. Em nome de Jesus. Amém, amados? Aquele abraço. Amém?